Olá, eu vou explicar sobre a normalização de dados. A normalização de dados é um conjunto de regras que tem como objetivo organizar o projeto para reduzir os erros e aumentar a integridade de dados e os desempenhos. A primeira fórmula da normalização elimina os grupos das tabelas individuais, cria a tabela separada e identifica cada conjunto de dados e relaciona as chaves primárias. O segundo tem como objetivo criar tabelas separadas para conjuntos e valores que se aplicam em vários registros. Relacionar essas tabelas como chaves externas. O terceiro tem como objetivo eliminar os campos que não dependem da chave. Não depende de nenhuma dessas chaves, quanto primária quanto externas. Embora existem 5 formas normais, mas ultimamente a gente utiliza só 3. As formas ela é composta para reduzir problemas futuros nas estruturas de dados. Um banco de dados não normalizado é um banco de dados que, na sua construção, não foram utilizadas as regras de normalização, que proporcionam uma melhor organização de um projeto de banco de dados. A não utilização dessas regras pode fazer com que o banco de dados tenha alta redundância de dados, baixa integridade das informações e um baixo desempenho. O que é relação de dados e como eles podem ser representados? A relação de dados são os relacionamentos. As entidades, elas precisam se relacionar, precisam ter uma associação entre si. E essa associação se dá através dos relacionamentos. E a associação pode ocorrer entre uma ou mais entidades. Relacionamentos geralmente são representados por verbos, como por exemplo, atribuir, associar, monitorar. Um relacionamento fornece informações que não poderiam ser diferenciadas apenas com os tipos de entidade. Bom, agora vamos falar sobre as formas normais, né? O que são formas normais? Podemos definir como regras e diretrizes que nos permitem definir a organização das informações no banco de dados, na qual cada tabela ela deve obedecer essas regras para tornar o banco bem projetado e, por fim, normalizado, né? A importância da aplicação das formas normais é que ela resulta na diminuição de anomalias, de inconsistência de dados, ajuda a prevenir também as redundâncias, né, dentro do banco e também melhora bastante a estruturação no que se diz respeito à recuperação de dados, né, dentro de um banco de dados relacional. Oi, eu sou Yasmin e eu vou falar sobre as formas normais. A primeira forma normal. Para estar de acordo com a primeira forma normal, é preciso que os valores e atributos na tabela sejam atômicos, indivisíveis e simples. Ter apenas um dado por coluna nas linhas, ou seja, não pode ter atributos compostos ou multivalorados. Caso tenha valores assim, vai ser preciso desmembrar ela, separar esses dados para poder ficar normalizado. Como por exemplo aqui na tabela, pessoa. Nela é possível identificar que a localização é um atributo composto, pois temos Brasília, DF, Brasil. Para arrumar ela, teremos que desmembrar a localização em cidade, UF e país. No campo telefone, a Marisa tem apenas um telefone, porém o Nicolas tem 2 telefones. No caso, é um atributo multivalorado. Nele será preciso fazer uma nova tabela para que fique normalizado, mantendo a chave primária anterior e adicionando a de telefone também para que não tenha números repetidos. Agora a segunda forma normal.
Ela precisa estar na primeira forma normal, claro. E os atributos não-chave têm que ser totalmente dependentes da chave primária. Se no caso tiver uma chave primária composta, ele tem que ser dependente das duas e não parcialmente só de uma. Por exemplo, na tabela aluno. Iremos analisar se todos são total dependentes da chave primária matrícula. Nesse caso, dá para observar que não necessariamente o nome do curso depende da matrícula, mas sim do código do curso. Então, será criada uma nova tabela, curso, atribuindo o nome do curso para o código. Então, a tabela aluno ficou duas tabelas, aluno e curso. Agora a terceira forma normal. Ela precisa estar na segunda forma normal também, porém, um atributo não-chave não pode ter dependência de um atributo não-chave. Por exemplo, na tabela notas, eu tenho lá, você observa, a média é total dependente da primeira nota e da segunda nota, e a média não tem dependência nenhuma com a chave primária. Então, será preciso, nesse caso, de excluir a média, pois não faz sentido ela na tabela, porque ela não depende da chave primária. Então, caso eu precise, no caso, saber qual foi a média dos alunos, eu então faço um cálculo no banco de dados do modo que eu achar melhor, não sendo necessário colocar nessa tabela. E essas são as três formas normais. Para convertermos um banco de dados não normalizado em um normalizado, primeiro temos de verificar quais tabelas poderão ser aplicadas às formas normais. Depois, de acordo com a necessidade, escolher o nível da forma e aplicá-la. Veja esse exemplo. Nesse primeiro exemplo, os campos código cliente e nome cliente estão ok, mas olha o campo telefone cliente. José, Marcos e Ana têm 2 telefones cada, e na primeira forma normal, os valores devem ser atômicos, e aqui temos um atributo multivalorado, 2 informações diferentes dentro do mesmo campo de tabela. E no campo endereço cliente, temos atributos compostos, cada um com 4 informações como rua, número, apartamento, casa ou cidade. A primeira forma normal diz para olharmos esse tipo de tabela. Vejamos agora o exemplo com a tabela normalizada. Normalizamos da seguinte forma. A tabela cliente ficou com os campos código cliente, nome cliente, rua e bairro. O campo rua e bairro tem sua própria coluna. Podemos desmembrar mais, criar outros campos, tudo dependendo da necessidade. Retiramos o campo telefone por ele ter várias informações diferentes. Criamos então uma tabela somente para ele, com o código cliente e telefone cliente, cada um tendo sua própria linha. Assim, nós começamos o processo da normalização, separando os dados multivalorados da tabela e expandindo os dados compostos. Outras regras podem ser aplicadas com outras formas normais. Tudo depende da necessidade. Para realizarmos uma conversão do banco de dados não normalizado para um normalizado, nós podemos seguir esses 5 passos. Primeiro, nós temos uma tabela não normalizada. Segundo, aplicamos a primeira forma normal, sem deixar nenhum grupo de repetição. Todos os atributos de uma tabela devem ser atômicos, ou seja, a tabela não deve conter grupos repetidos, nem atributos com mais de um valor. Para deixar nesta forma normal, é preciso identificar a chave primária da tabela, criar uma nova tabela com chaves primárias para armazenar o dado repetido e, por fim, criar uma relação entre a tabela principal e a tabela secundária. Terceiro,
nós aplicamos a segunda forma comum, que é eliminar dados redundantes. Para estar na segunda forma normal, é preciso já estar na primeira forma normal. Além disso, todos os atributos não chaves da tabela devem depender unicamente da chave primária, que não pode depender apenas dela. Para deixar na segunda forma normal, é preciso identificar as colunas que não são funcionalmente dependentes da chave primária da tabela e, em seguida, remover essa coluna da tabela principal e criar uma nova tabela com esses dados. Quarto, aplicamos a terceira forma normal, eliminando dados dependentes da chave. Para estar na terceira forma normal, é preciso já estar na segunda forma normal. Além disso, os atributos não chave de uma tabela devem ser mutuamente independentes e dependentes unicamente e exclusivamente da chave primária. Para atingir essa forma normal, é preciso identificar as colunas que são funcionalmente dependentes das outras colunas não chaves e extraí-las para outra tabela. Quinto, apesar de existir outras formas normais, como a quarta e a quinta forma normal, apenas essas três têm sido consideradas atualmente. E dependendo da necessidade, pode-se aplicar essas outras formas normais.